Olá, colegas, sejam bem-vindos a mais um 15 minutos de Udemo. Nesta edição, nós vamos tentar entender um pouco do PLC número 26/2021, que já está lá na Assembleia Legislativa. De acordo com o governador, com o PLC número 26/21, pretende-se aprimorar a estrutura administrativa do Estado e alterar temas pertinentes ao regime jurídico dos servidores públicos. O projeto tramitará em regime de urgência na Assembleia Legislativa. Em resumo, as propostas contidas no projeto são: 1. Instituição da bonificação por resultados, BR, compatível com os meios financeiros disponíveis para todas as secretarias de Estado, Procuradoria-Geral do Estado e autarquias. 2. Criação da Controladoria Geral do Estado, CGE. 3. Alteração da lei que trata das contratações temporárias, que é a Lei Complementar 1093 de 2009. E 4. Aperfeiçoamento e atualização dos regramentos específicos relativos a deveres, direitos e vantagens dos servidores públicos do Estado de São Paulo, por meio de novas previsões e da inclusão e alteração de dispositivos legais pertinentes. Para analisar, disciplinar e implementar essas e outras medidas, a Comissão Intersecretarial, antes constituída em lei, passa a ser instituída por decreto. Portanto, maior poder e força para o governador. Vamos analisar o PLC número 26/21 apenas naquilo que se aplica à educação, ao magistério. Bonificação por resultados, BR. Como a bonificação será estendida a todas as secretarias de Estado, Procuradoria-Geral do Estado e autarquias, com uma nova forma de cálculo compatível com os meios financeiros disponíveis, seus valores deverão ser reduzidos. Também, a bonificação por resultados poderá ser implantada de forma gradativa e setorialmente. Nos casos de afastamento sindical, as condições e os termos da bonificação serão definidos pela Comissão Intersecretarial, de onde deduzimos que ela não será paga. Outro detalhe é que sobre a bonificação passarão a incidir os descontos de assistência médica, portanto, menos dinheiro. Corregedoria. Será criada a Corregedoria Geral do Estado, que irá congregar as funções de auditoria, ouvidoria, corregedoria e controladoria do Estado. Será um órgão vinculado diretamente ao governador do Estado e não à governadoria do Estado. Além disso, a organização e o funcionamento da Controladoria Geral do Estado serão definidos em decreto, mais poder para o governador. O Procurador-Geral do Estado poderá indicar servidor público para atuação como assistente técnico nas ações judiciais de competência da Procuradoria-Geral do Estado, PGE, sem prejuízo de suas funções, mediante cadastramento prévio. Qual a justificativa para essa medida? Essa medida atende a uma carência da PGE e escapa da opção natural e simplista pela contratação de pessoal. Portanto, para o governador, concurso público, processo seletivo, é uma opção natural e simplista. Dá para imaginar o clientelismo e o uso indevido da máquina administrativa decorrentes dessa política de indicações. Contratações temporárias. Só será permitida a contratação temporária
e os servidores públicos em situações excepcionais e enquanto perdurar essa situação. Os critérios para esse tipo de contratação ficarão mais rígidos. A retribuição dos futuros servidores temporários corresponderá a 90% dos cargos públicos correspondentes. Poderá ser instituída a avaliação de desempenho dos servidores temporários, que será considerada para eventual prorrogação ou extinção do contrato antes do término da sua vigência. Deveres, direitos e vantagens dos servidores públicos do Estado de São Paulo. Caem as faltas abonadas. Poderá ser instituído um sistema de compensação de horas para evitar as faltas e ou o pagamento de horas extras dos servidores. Propõe-se a exclusão da figura do órgão médico oficial, visando a descentralização da realização das perícias médicas no Estado. O processo por abandono de cargo ou função passa a ser processo de demissão por inassiduidade, ou seja, para tanto, bastarão as faltas injustificadas, dispensando-se o aspecto subjetivo, a intenção de abandonar o cargo. Total de faltas, mais de 15 dias seguidos ou de 20 dias úteis intercalados durante um ano. No caso da Lei 500 de 74, para a configuração do ilícito administrativo de inassiduidade, em razão da ausência ao serviço por mais de 15 dias consecutivos, será observado o seguinte: serão computados os sábados, os domingos, os feriados e os pontos facultativos subsequentes à primeira falta do docente. Quando o servidor cumprir a jornada de trabalho sob regime de plantão, além dos sábados, domingos, feriados e pontos facultativos, serão computados os dias de folga subsequentes aos plantões a que tenha faltado. Abono de permanência. O servidor que já recebia essa vantagem no dia 7 de 3 de 2020, que é a data de publicação da Lei 1354/2020, este continuará a recebê-lo normalmente. Os novos casos, ou seja, concedidos após aquela data, estarão sujeitos a novas regras. A concessão deixará de ser automática. Terá de ser justificada a manutenção do servidor em atividade quando ele já pode se aposentar. O valor do abono será fixado em 25% do valor da contribuição previdenciária para cargos, classes ou carreiras em que seja baixa a necessidade de retenção de servidores. 50% para cargos, classes ou carreiras em que seja intermediária a necessidade de retenção de servidores. 75% para cargos, classes ou carreiras em que seja elevada a necessidade de retenção de servidores. 100% para cargos, classes ou carreiras em que seja máxima a necessidade de retenção de servidores. Alterações no processo administrativo disciplinar. Para conflitos de natureza disciplinar de pequena ofensividade para a administração, serão propostas medidas que visam aprimorar e tornar o procedimento disciplinar mais simples e eficiente. Poderão ser criadas exceções às proibições estatutárias. Por exemplo, para permitir que o servidor de órgão ou entidade
concedente de estágio possa atuar como professor orientador. Com isso, atender-se-ão necessidades de áreas estratégicas, principalmente daquelas com maior interação com a sociedade. Então, se a sua escola não tem professor orientador de estágio, não se preocupe. Um servidor qualquer poderá assumir essa função ou fazer esse papel. A lei estatutária é rígida, mas o governador poderá excepcioná-la, sempre no interesse da administração. Ou seja, seria cômico se não fosse trágico. Novidade: será concedida licença para doação de tecidos, de órgãos, de parte de órgãos e de partes do corpo vivo para fins terapêuticos ou de transplantes intervivos, nos termos do inciso 10, a ser acrescentado ao artigo 181 da Lei nº 10.261 de 68. Para a concessão da licença-prêmio, o limite máximo de faltas cai de 30 para 25 dias no período de 5 anos. Uma nova redação para a licença-adoção. Adoção ou guarda judicial de criança ou adolescente. Antes era só para criança de até 7 anos de idade. Confusão na vigência e produção de efeitos dessa nova lei complementar. Regra geral: esta lei complementar e suas disposições transitórias entram em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir do primeiro dia do mês subsequente à data da sua publicação. Exceções: há artigos que entram em vigor na data da publicação desta lei complementar, mas não há menção à produção de efeitos. Há artigos que entram em vigor em 1º de janeiro de 2022. Há um inciso que entra em vigor no dia 30 de dezembro de 2021. Há dispositivos que entram em vigor a partir da vigência do Decreto de Reorganização da Secretaria da Fazenda e Planejamento. É uma festa e, como vocês puderam perceber, uma grande confusão. Obrigado, colegas, pela atenção e voltaremos ao assunto em breve.